Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, senhores membros dos serviços, cumprimento também os seus peticionários e vamos dar início, portanto, à ordem do dia desta reunião extraordinária da Comissão de Saúde, em que a ordem do dia é exatamente a audição dos peticionários da petição número 8515, primeira, pelo acesso aos sistemas híbridos de perfusão subcutânea contínua de insulina, bombas de insulina, e pela qualidade de vida das pessoas com diabetes tipo 1 em Portugal, nos termos do artigo 21º da Lei nº 43/90, de 10 de agosto, e a requerimento do Bloco de Esquerda. Queria, de qualquer modo, também lembrar-vos que a grelha de tempos que está definida para esta audição é de que o grupo parlamentar requerente, o Bloco de Esquerda, dispõe de 5 minutos, com uma resposta de 5 minutos também da vossa parte, e depois todos os grupos parlamentares dispõem de 5 minutos e há uma resposta em bloco da vossa parte correspondente aos tempos utilizados nessas perguntas, e depois o direito a uma segunda ronda para, enfim, sobretudo tirar dúvidas de 1 minuto para cada grupo parlamentar, com uma resposta em bloco. Cumprimento-vos novamente e agradeço muito a vossa presença. É um assunto que, naturalmente, não interessa só ao Bloco de Esquerda, interessa muito à Comissão de Saúde, conhecer as vossas posições, as vossas... Enfim, o que tenho a dizer sobre este assunto. E passo imediatamente a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer aos peticionários e às peticionárias presentes, agradecer à Associação Protetora dos Diabéticos Portugueses o trabalho que têm feito, aos médicos, mas agradecer também muito especialmente a forma como mães, pais, cuidadores de crianças com diabetes têm envolvido. Estamos absolutamente certos que o vosso envolvimento muito presente, muito atento, tem sido um trabalho que tem feito com que, do ponto de vista legislativo, se avance aqui também no Parlamento, e esse impacto grande, essa ideia de comunidade que cuida e que exige resposta para as pessoas com diabetes é exemplar no nosso país e é fundamental para que alguma coisa mude. E sabem também, claro, que têm contado e continuam a contar com o Bloco de Esquerda nesse objetivo da qualidade de vida que toda a gente merece. Em 2016, há 6 anos, o Bloco de Esquerda apresentou e aprovou aqui no Parlamento um projeto para o alargamento da gratuitidade das bombas de insulina a crianças e jovens com diabetes tipo 1. Até então, essa gratuitidade existia apenas para crianças até aos 5 anos e que deixava muita gente de fora. E a partir de 2016, que o conseguimos aprovar, fez-se o desenho da medida que foi alargando até aos 18 anos a gratuitidade do acesso a essa medida terapêutica, que acabou por ser importante não só para as crianças e jovens, mas também para os pais, para as mães, para os cuidadores, e achamos que foi possível dar mais qualidade de vida às crianças e jovens com diabetes tipo 1 e foi possível controlar melhor a doença, reduzindo problemas sérios a médio e a longo prazo. E a primeira pergunta, porque estamos a falar de novos modelos que podem, neste caminho, é perguntar aos peticionários qual foi o impacto do acesso a estas bombas, ou seja, de termos feito este percurso para agora, até aos 18 anos, a ver as bombas que atualmente são disponibilizadas, qual foi o impacto que sentiram, qual foi a mudança efetiva que existiu na vida das pessoas com o acesso às bombas de insulina. Mas também saber como é que está a sua disponibilização, ou seja, o que já está previsto seja disponibilizado, como é que está a correr. Nós, ao longo do tempo, acompanhámos não só o direito ao acesso, mas também, como sabem, às vezes a legislação é uma coisa, a prática é outra. Eu julgo que neste momento as coisas estão a funcionar melhor do que já estiveram, mas em todo caso é sempre bom que a Comissão de Saúde saiba o que está a acontecer. Nós temos apresentado várias iniciativas sobre o alargamento destas bombas, do acesso às bombas de insulina, que têm vindo a ser rejeitadas pelo Partido Socialista, mas gostávamos também de saber o que é que achavam do alargamento das bombas de insulina que neste momento há
até aos 18 anos para o resto da população e que impacto teria. Estamos hoje aqui para falar das bombas híbridas, seguramente partindo não só do que as bombas híbridas podem dar de qualidade de vida, mas também da experiência de já ter tido as bombas de insulina, e é por isso que começo por estas perguntas. Nós lemos muito atentamente a vossa petição e também todo o material que nos tem chegado e que nos têm feito chegar sobre esta matéria. É a nossa convicção de que se as bombas de gasolina já traziam melhorias significativas à vida das pessoas com diabetes tipo 1, que o sistema híbrido pode trazer ainda melhores resultados. Os peticionários escrevem na petição, e brevemente citarei: se o controle metabólico não for adequado, tem um risco aumentado de consequências de elevado potencial incapacitante, tal como cegueira, insuficiência renal, doenças cardiovasculares, amputações e um risco aumentado de mortalidade precoce, chegando a reduzir 17 anos a sua esperança de vida. Ou seja, controlar a diabetes é fundamental, e eu diria que é não só fundamental, seguramente, para cada uma das pessoas que deve ter o acesso ao melhor tratamento e não ficar dependente da sua possibilidade financeira ou da possibilidade financeira da família. O Estado tem de o garantir, mas até para o próprio Estado, porque quando vemos qual é a degradação da saúde das pessoas que não têm este controle adequado, compreendemos também que não investir no controle da doença é um erro não só para cada doente, mas é também um erro no planeamento dos cuidados de saúde do país. E para nós não restam, portanto, dúvidas de que é preciso avançar para as bombas híbridas. Há uma questão que nós colocamos, na verdade, porque é que este sistema ainda não está a ser disponibilizado. Ou seja, o Bloco de Esquerda apresenta proposta legislativa para que ele seja disponibilizado, mas eventualmente ele já podia estar disponibilizado no âmbito que é a decisão sobre o medicamento que é tomada pelo Governo, mas estamos aqui porque ele ainda não está a ser disponibilizado. Também a pergunta é se há alguma diferença nestas bombas híbridas que justifique que seja necessária uma intervenção legislativa, ou se a temos de fazer, e aqui estamos para isso também, porque essa é também uma forma de não deixar que este assunto fique no esquecimento e de fazer com que haja avanços. Há poucas semanas o Bloco de Esquerda propôs que fosse incluído no orçamento para 2023 um artigo que dissesse muito simplesmente: a partir de 2023 o Estado comparticipa a 100% dos novos dispositivos automáticos de insulina destinados a crianças e jovens até aos 18 anos com diabetes tipo 1. Esta comparticipação é alargada posteriormente a outras faixas etárias. Esta proposta foi rejeitada pelo Partido Socialista e acabou por aprovar uma norma que fala sobre a criação de um grupo de trabalho para avaliar as condições de alargamento do acesso aos sistemas. Nós tememos que criar estes grupos de trabalho seja um bocadinho igual às outras decisões que já conhecemos anteriores, de relatórios e comissões, que acabam por atrasar a tomada de uma decisão, quando, do nosso ponto de vista, na verdade, já está estudado o impacto e, portanto, dir-se-ia que devíamos estar no tempo da negociação do Governo sobre estas bombas, a disponibilização das bombas, os seus preços, para elas poderem começar a chegar às pessoas. Agradecendo mais uma vez a vossa petição e estarem aqui, até porque já estou a falar há mais de 5 minutos, perguntar-vos então, qual é o passo que consideram fundamental para alargar e se há aprendizagens da introdução das bombas de insulina que já estão a ser fornecidas, que devamos ter em conta para integrar as bombas de insulina híbridas. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder, disponho também de 5 minutos. A José Manuel Boavida que vai responder. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimentar os Srs. Deputados. Queria também apresentar este grupo que vem connosco e, portanto, que se presta a prestar todos os esclarecimentos entendidos como necessários. À minha direita, Filipa Lopes, que é responsável das bombas de insulina na APDP. Depois, a seguir, Mónica Joana Araújo, mãe do Bruno.
Eu se calhar pedia para se apresentarem para eu não... Patrícia Pratas, Maria Constança e Manuel Nassar. Fábio, pai de João Rafael. Atrás de mim está a doutora Raquel como pediatra e a Maria João como da agência de comunicação, da agência de comunicação, não, da comunicação da associação. Peço desculpa que estava escondido, peço imensa desculpa. Mas, portanto, era, enfim... Portanto, é dar a entender que quisemos trazer uma comissão representativa também porque algo que queremos transmitir é que isto não é só um problema técnico, é muito um problema humano. E aquilo que no ano em que fazemos 100 anos de que a primeira vez foi utilizada a insulina, ficaria muito bem ao Parlamento conseguir arranjar aprovar que o substituto mais próximo do pâncreas artificial pudesse ser dado às crianças. Em 1922 foi a primeira vez utilizada a insulina num humano e, portanto, percebeu-se que até aí uma doença que era mortal poderia não ser mortal e poderíamos prolongar a vida das pessoas com diabetes tipo 1. Isto foi, portanto, a insulina foi descoberta há 100 anos, foi 2 anos depois. Eram insulinas dadas com seringas que poderão visitar no Museu da Associação para perceber os agulhões e o martírio que eram aqueles agulhões. Mais tarde apareceram seringas de plástico, que foi uma revolução enorme, porque facilitou imensa a vida das pessoas com diabéticos. De tal maneira, essas seringas eram boas que foram adotadas pelos toxicodependentes e são chamadas as seringas dos toxicodependentes, mas peço desculpa, mas elas eram das pessoas com diabetes. Depois apareceram canetas para dar um ar mais jovial e mais técnico a essa situação. Apareceram depois as primeiras bombas de insulina, bombas essas ainda extremamente complexas, que exigiam uma intervenção permanente, e vamos ter algumas experiências de alguns pais que ainda utilizam essas bombas, que precisam, não são substituídas à ação e as decisões permanentes. As pessoas com diabetes chegam a ter que tomar mais de 100 decisões por dia, que dose de insulina é que hão de fazer, o que é que hão de comer, o que é que hão de fazer de exercício, que atitudes é que hão de ter ao longo do dia, são atitudes permanentemente a serem tomadas. E nesta complexidade destas primeiras bombas, achou-se bem fazer um estudo piloto. O problema é que os estudos pilotos muitas vezes arrastam-se e transformam-se na norma. E a situação que vivemos hoje é que ainda estamos na base daquilo que foi um estudo piloto para a criação destas primeiras bombas. O que aconteceu neste período foi que as próprias associações de pessoas com diabetes ao nível de todo o mundo começaram a transformar essas bombas em bombas automáticas. Esse sistema chamava-se o Do It Yourself, em que se fazia um apelo às pessoas com diabetes a corromperem o sistema das multinacionais e meterem um algoritmo que permitia essas bombas serem automáticas. As multinacionais defenderam-se e criaram limitações à possibilidade destes hackers atuarem, mas percebeu-se que era possível. E aqui as universidades, principalmente universidades americanas, tomaram a iniciativa de pegarem nestes grupos de pessoas com diabetes e de criarem as primeiras bombas híbridas, automáticas, inteligentes, são os vários nomes que são utilizados. E daí o aparecimento e a comercialização foi um passo. Não são as grandes multinacionais que estão a comercializar estas bombas, são pequenas empresas que compraram os direitos às universidades e claramente hoje podemos dizer que temos estudos clínicos que mostram a grande eficácia destas bombas e temos estudos económicos que mostram o custo e efetividade destas mesmas bombas. É esta situação que expomos com esta petição à Assembleia da República. Esta petição teve para nós um impacto extremamente elevado. Conseguimos em poucos dias 10.000 assinaturas, chegámos às 25.000 assinaturas, como sabem, por uma petição tão dirigida não é habitual.
Quisemos ainda transformar esta petição em iniciativa legislativa. Percebemos que não nos era possível isso, porque os termos da petição não o permitiam, mas era a vontade de muitos pais que esse fosse o caminho para apressarmos e confrontarmos a Assembleia da República exatamente com esta situação destas pessoas que querem ter direito a uma qualidade de vida e a uma diminuição do peso diário e cotidiano do que é lidar com esta doença e quererem aproximar-se daquilo que é a esperança de vida da restante população, diminuindo as complicações e diminuindo todas as consequências da diabetes. Aquilo que existe hoje em Portugal são cerca de 30 mil pessoas com diabetes tipo 1. Nos estudos internacionais tem mostrado que provavelmente só 1/3 destas pessoas opta por esta solução, porque há pessoas que não querem esta solução e são inteiramente livres. Ou seja, serão cerca de 10 mil pessoas que estão aqui em jogo. A experiência que já existiu de colocação das outras bombas permitir-nos hoje ir mais para a frente e colocar rapidamente cerca de 5 mil bombas por ano e em 2, 3 anos termos este grupo de pessoas, todos eles, começando por uma prioridade que é discutível, mas que é a única que podemos encontrar, que é as crianças e os jovens, porque todas as outras prioridades que o Governo tem tentado encontrar não têm qualquer racionalidade que as sustente. A nossa proposta não é que isto vá ao orçamento. A nossa proposta é que, tal e qual como os pacemakers, tal e qual como todos os dispositivos de utilização hospitalar, como os dispositivos de apoio à respiração, eles sejam introduzidos em sistemas normais de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Isto obviaria a ter que esperar pelo próximo orçamento e responsabilizaria o Governo nesse sentido. A comissão criada no último orçamento já está em funcionamento. Aquilo que seria o meu apelo era que esta comissão acompanhasse o trabalho desse grupo de trabalho e que pudesse apressá-lo, embora ele tenha um prazo de 3 meses para responder, que pudesse ser chamado a poder ser apressado, porque a primeira reunião foi realmente de empatar, criação de mais pequenos grupos de trabalho e não da resolução desta situação. Esta situação urge e, mais do que eu possa dizer, vão dizê-lo depois os pais daqui a pouco. Muito obrigado. Peço desculpa de ter ultrapassado um bocadinho o tempo. Muito obrigado, Sr. Doutor, pela sua apresentação e pelas suas explicações, que agradecemos todos muito. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada. Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar os presentes, todos os peticionários, na pessoa do Dr. José Manuel Boavida. Dizer-vos que temos uma enorme admiração pelo trabalho que têm feito e estando presentes pais de crianças que têm diabetes tipo 1 com os problemas que essa doença traz, estamos desde já solidários com todos os avanços que propõem no âmbito do objeto desta petição. E ao ouvir o percurso que se tem feito na questão do acesso aos tratamentos da diabetes, eu queria dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez também e acompanhou esse caminho. Temos estado juntos nesta caminhada de mais acesso e melhores condições para as pessoas com diabetes, não só no acesso a estas bombas em concreto, mas foi um percurso do qual nós nos orgulhamos e que queremos continuar a percorrer. E foi nesse sentido que, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado, é verdade que a Sra. Deputada Catarina Martins disse que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista recusou uma proposta da iniciativa do Bloco, mas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou uma proposta. Apresentou uma proposta e essa proposta
vem, de certa forma, dar ao encontro desta petição. Portanto, a petição que os senhores muito justamente e prontamente apresentaram, e das quais nós estamos de acordo, já produziu alguns efeitos. Bem sei que não é no tempo que todos desejávamos, bem sei que se mantêm ainda dificuldades, mas estamos a caminhar para resolver o problema do acesso às bombas e já se fez um percurso que eu não queria desvalorizar. Pelos dados que eu disponho, são mais de 4.100 pessoas que já estão em tratamento com bombas de insulina. E eu queria lembrar que estes tratamentos triplicaram desde 2015. Portanto, também é bom assinalarmos este percurso para percebermos que nós estamos conscientes das dificuldades e que estamos unidos no sentido de resolver este problema. Em 2020, pelos dados que disponho, nós temos aqui a indicação que passaram a ter acesso ao tratamento com bombas de insulina, as bombas híbridas e adesivas no programa de tratamento, várias pessoas, tendo sido sempre autorizada a inclusão destes novos dispositivos. Não sei se é assim e aproveitava a vossa presença também para nos elucidarem no sentido que dispositivos foram introduzidos, quantos, o que é que está em falta. Porque nós ouvimos falar que quase metade das pessoas têm acesso a estas bombas, mas não sabemos, e o Dr. Boavida disse muito bem, que nem todas as pessoas querem estas bombas, portanto, ter uma noção de qual é o número que está em falta, se há pessoas que querem ter acesso e que não podem, quantas, se é um caso ou outro, ou se é, de facto, um problema de falta de acesso ao tratamento. Queria também lembrar que o Ministério da Saúde, no dia 14 de novembro deste ano, que é aliás o Dia Mundial da Diabetes, constituiu um grupo de trabalho, como já aqui foi dito, para a atualização da estratégia do acesso a tratamento com dispositivos. Portanto, para a atualização desta estratégia, tendo em vista a melhoria do acesso a estes dispositivos de nova geração, bem como o alargamento da sua utilização, nomeadamente para crianças e jovens. E era isto que eu queria dizer. De facto, as crianças e jovens são a faixa etária da população que mais nos preocupa. Sabemos, até por testemunhos de peticionários, que são situações muito difíceis de enfrentar e, portanto, estamos interessados em que seja o mais rapidamente possível resolver o acesso a esta questão, principalmente de crianças e jovens. E dizer-vos que esta equipa, como sabem, envolve doentes, sociedades científicas, sociedade civil, tem de facto um prazo não de 3 meses, mas de 4, 120 dias, para uma proposta de atualização da estratégia e propor medidas para fomentar a igualdade no acesso aos novos dispositivos. Portanto, estas medidas de igualdade no acesso também é um ponto que nós estaremos atentos nesse sentido e por isso também pedimos a vossa ajuda para podermos fiscalizar melhor esta questão de atualização. Para terminar, queria dizer que sabemos que no grupo de trabalho vai integrar também representantes do Ministério da Saúde, a Direção-Geral de Saúde, Infarmed, os serviços partilhados e que nós estaremos atentos e o Dr. Boavida poderá estar descansado que nós vamos fiscalizar, como é a nossa função, este grupo de trabalho. Portanto, estamos conscientes do que se passa, a vossa petição já produziu efeitos e nós vamos também, da nossa parte, dar continuidade ao programa do Governo,
que estabelece uma das prioridades, que é continuar a desenvolver a política de inovação também dos novos medicamentos, dispositivos médicos e também das boas práticas que, como imaginam, têm que ser seguidas numa relação de custo-benefício favorável. Também temos que ter isso em conta. Portanto, muito obrigada uma vez mais e, com certeza, esta será uma de muitas oportunidades que temos de estar juntos. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permitam que cumprimente efusivamente o Dr. José Manuel Boavida e todos os presentes nesta audição que hoje aqui realizamos e que apresente um cumprimento muito especial à Associação Protetora de Diabéticos de Portugal, por ser a associação mais antiga do mundo, pelo notável trabalho que tem feito em prol das pessoas e, sobretudo, de nos trazer esta preocupação que tem sido latente no trabalho desta associação, que é vamos cooperar com os pais, os encarregados de educação e, sobretudo, com as crianças e jovens que padecem desta, que é uma doença crónica, mais frequente até em termos deste escalão etário. O PSD começa por manifestar a sua solidariedade, conforme estava a expressar, porque esta é uma causa mais do que, como disse o Sr. Doutor e muito bem, mais do que médica, é uma causa humana, aquela que estamos a analisar e que carece não de admiração da nossa parte, mas de ação de todos nós e, sobretudo, do Governo, que neste momento define as políticas de saúde no território nacional. Só em 2021 a vossa associação acompanhou perto de 18 mil doentes e realizou 55 mil consultas. Mais uma vez, elevo este vosso trabalho felicitando todos pelos esforços que têm sido desenvolvidos ao longo de 2021 e não só, de todos os anos em que estão em ação. Manifesta a solidariedade do PSD para com a pretensão dos 24.088 peticionários e todos aqueles que, não tendo assinado a petição, seguramente por não houve essa oportunidade, todos aqueles que se associam a esta causa e que estão atentos a esta problemática. Portanto, dizia eu, saúdo todos, principalmente nesta defesa pelo acesso aos sistemas híbridos de perfusão subcutânea contínua de insulina, já que estes sistemas permitirão uma significativa melhoria da qualidade de vida das pessoas com diabetes tipo 1 em Portugal. Dar-vos também, partilhar com os senhores a informação de que, a quando da discussão da proposta de lei do Orçamento de Estado de 2023, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou uma proposta de aditamento visando aprovar a comparticipação do sistema híbrido de perfusão subcutânea contínua de insulina e, verdade seja dita, não foi o único grupo parlamentar a apresentar propostas, mas infelizmente o Partido Socialista rejeitou esta proposta do PSD, assim como todas as outras que apresentámos no domínio da saúde. Ao invés, foram aprovadas duas propostas, uma do PS e outra do LIVRE, que certamente, por coincidência, tendo um conteúdo basicamente idêntico, propõem a criação de um grupo de trabalho para avaliar, diz o PS, e estudar, diz o LIVRE, o alargamento do acesso aos sistemas de perfusão subcutânea contínua de insulina para pessoas com diabetes do tipo 1, especialmente às crianças. Demonstrando o seu gosto e empenho na criação de grupos de trabalho, logo em novembro passado, o Governo criou um grupo de trabalho ao qual deu a missão de, e cito, atualizar a estratégia de acesso a tratamentos com dispositivos de perfusão subcutânea contínua de insulina, tendo em vista a utilização equitativa dos dispositivos de nova geração. Só podemos esperar que o referido despacho seja inspirado pela já referida proposta de aditamento que o PS apresentou ao Orçamento de Estado para o próximo ano, o que significa
que o referido grupo deverá propor o alargamento do acesso aos sistemas de perfusão subcutânea contínua de insulina para pessoas com diabetes do tipo 1, especialmente às crianças, e que o Governo deverá aprovar esse alargamento, o que é evidentemente meritório, muito embora já pudesse ter sido concretizado. Mas, enfim, mais vale tarde que nunca. É certo que o grupo foi constituído em novembro, com uma missão e uma duração de 120 dias. Já passámos o mês, já passou o mês, e, portanto, deixo aqui já vincado e expresso que o PSD irá pedir uma audição a esta comissão para que venha, a este grupo de trabalho, a esta comissão, para que venham à Comissão da Saúde, aos deputados deste Parlamento, dar-nos conhecimento do que é que está a ser desenvolvido para que todos nós possamos acompanhar e até dar contributos e monitorizar positivamente aquele que é um grupo que tem esta missão de acelerar, sobretudo de acelerar a resolução deste acesso aos doentes com diabetes tipo 1. Agora, facto é, portanto, que considerando que são 120 dias da publicação e considerando o que aconteceu, portanto, a 17 de novembro passado, significa, então, que já se foi decorrido o mês e que apenas temos mais 3 para apresentar o trabalho. Pergunto assim a Vossa Excelência, Dr. José Manuel Boavida, considerando que integra o referido grupo de trabalho em representação da APDP, qual é o ponto de situação dos trabalhos deste grupo? Quantas vezes já reuniu? Se já chegou ou está a chegar a conclusões práticas e que perspectivas tem para o desenvolvimento ulterior dos seus trabalhos? Finalmente, e reiterando a importância de agora se concretizar o alargamento do acesso às bombas de insulina, pergunto: que expectativas têm que tal sucederá no primeiro semestre do próximo ano? Terminamos expressando o quanto o PSD lamenta que o Governo ainda não se tenha pronunciado ou dado prosseguimento efetivo a este assunto, e o PSD não deixará de ponderar e diligenciar iniciativas que contribuam para a resolução deste problema, estando bem ciente da necessidade do Governo não continuar a defraudar as expectativas das crianças e famílias que padecem de diabetes tipo 1. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. José Manuel Boavida e quem o acompanha. Peço desculpa por ter chegado assim em cima da hora. Constrangimentos que nos fazem chegar assim nestas condições, mas quero antes de mais agradecer todo o trabalho que tem desenvolvido e também na Associação Protetora dos Diabéticos Portugueses, o trabalho que tem desenvolvido em prol da defesa destas pessoas com diabetes, que na verdade o que nós queremos é que eles são pessoas com diabetes e não diabéticos, são pessoas que têm diabetes. E, nesse sentido, temos acompanhado aquilo que têm sido as preocupações, nomeadamente nas questões do controle metabólico do diabetes tipo 1, da pessoa com diabetes tipo 1, tendo em consideração que cada vez mais existem soluções no mercado, soluções que nos permitem ganhar melhor segurança no controle metabólico e, nesse sentido, as atuais bombas de insulina e aquelas que nós temos já com capacidade de, como nós acabamos por definir como pâncreas eletrónico, são uma solução que nós devemos desenvolver todos os esforços para disponibilizar a quem delas mais precisa, nomeadamente as crianças, com tudo o que isso tem e implica em termos daquilo que é a família, porque quando se tem uma criança com diabetes, nós sabemos que é algo que tem uma abrangência a toda a família. Os pais chegam-nos diariamente preocupações relativamente a situações muito complexas no meio escolar, de gestão de toda a questão relacionada com a insulina, com o controle metabólico, e que neste sentido podemos aqui ter um ganho significativo, até porque estes sistemas híbridos, para além de nos garantir a tal segurança,
garantem-nos um nível metabólico quase similar àquilo que é o nosso pâncreas natural, fazendo com que muitas das complicações que surgem e resultam ao longo de uma vida com diabetes, nomeadamente falo das questões relacionadas com retinopatias, pé diabético, situações microangiopáticas, enfim, todas essas condições que se vão complicando ao longo da vida, que são prevenidas por esta solução. Nesse sentido, aquilo que posso deixar, mas não no sentido de questionamento, porque nós julgo que estamos aqui em perfeita sintonia, aliás até avaliando por aquilo que têm sido as nossas propostas nos últimos orçamentos do Estado e inclusive por aquilo que conseguimos numa realidade que existia anterior, sem que existisse a maioria absoluta do PS, existia condições para alguns ganhos e termos uma oportunidade de conseguir ter alguns ganhos e que recordo-me bem quando em 2019 para 2020 nós tivemos uma conquista significativa, foi aqueles poder ser extensível a bomba de insulina aos maiores de 19 anos de idade, permitindo que não se perdesse uma terapêutica, um modelo de terapia, dando continuidade e garantindo essa qualidade no tratamento a quem dele beneficia. Nesse sentido, também me parece que é muito razoável a proposta que é apresentada, no sentido de se ter de uma forma faseada, planeada, a introdução destes sistemas híbridos, e o que tenho a dizer é que podem contar com o PCP, que acompanharemos, de facto, aquilo que são as vossas pretensões, porque elas são o garante de que a pessoa com diabetes, de facto, tem acesso a estas tecnologias que, de outra forma, se não houver um apoio público, muitos, eu diria, a esmagadora maioria da pessoa com diabetes, com indicações clínicas para usar estes sistemas híbridos, não tem condições financeiras para poder suportar todo este sistema. Nesse sentido, agradecer o trabalho que têm desenvolvido, toda esta mobilização cívica e social que acaba por também nos dar suporte aqui na intervenção institucional da Assembleia da República para que se consiga atingir o objetivo de facto, fazer chegar estas tecnologias e outras preocupações mais são necessárias, mas enfim, nós sabemos que a vida é feita de conquistas para atingir o melhor resultado possível e muitas das vezes a felicidade que nós queremos levar aos nossos utentes. Muito obrigado pelo vosso trabalho. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Queria também lembrar que está aqui presente a Sra. Deputada Relatora da Petição, a Sra. Deputada Susana Correia, e eu, rompendo um pouco o que é normal nestas reuniões, dar-lhe a oportunidade, se for caso disso, se assim o entender, de na segunda ronda fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, para que o relatório possa conter aquilo que deseja. Tem a palavra, Vossas Excelências, dispondo de 15 minutos para o efeito, com a tolerância que este Presidente costuma dar. Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Presidente, a todos os senhores deputados. Vou tentar ser breve para poder dar a palavra aos peticionários, que só queria dizer duas ou três coisas. Em relação à doutora Antónia Almeida Santos, que realmente confiamos que o grupo de trabalho produza o efeito e que seja o efeito que saia desta limitação em que está de ter que vir ao Orçamento de Estado como especificamente. Aquilo que queremos é que o dispositivo seja um dispositivo tal e qual como são as tiras de glicémia, tal e qual como são os medicamentos e, portanto, que entre no circuito normal e que, portanto, estas bombas sejam utilizadas por prescrição médica, com a responsabilidade do médico e da sua equipa em dar a formação necessária para que se possa utilizar. Tal e qual como quando se inicia a insulina, é todo um trabalho de educação que é necessário fazer. Quando se ensina uma pessoa com diabetes a controlar a sua diabetes, é todo um trabalho de educação que é preciso fazer. Aqui também terá que ser feito.
E esta limitação e esta operacionalização ao longo de algum tempo é só por uma questão operacional. Porque mesmo do ponto de vista de custo e efetividade, aquilo que neste momento já existe com participação dos sensores, já existe com participação da insulina, já existe com participação da bomba e, portanto, é só o upgrade da bomba de passar de uma bomba normal para uma bomba automática. E isso depende em grande parte da medida, da negociação que o Governo tiver. Do ponto de vista pessoal, tentei trazer todas as casas que têm insulina para Portugal e chamei a atenção do Infarmed que era responsabilidade dele ir atrás dessas empresas e não ficar sentado à espera que essas empresas viessem ter connosco. E, portanto, este é que é o grande trabalho aqui, é a negociação com essas empresas, de modo a conseguirmos um preço justo, que obviamente não será o preço para 100 bombas ou para 500 bombas, mas será o preço para 10.000 ou mais bombas, coisa que pode embaratecer imenso, porque as bombas não são tão caras como eles as põem e, portanto, é uma questão de negociação, porque tem uma margem de lucro bastante grande. Em relação às pessoas em espera para as bombas, eu queria lhe dizer que só na Associação há 600 pessoas em lista de espera para as bombas. E, portanto, é óbvio que entre as 4.000 e as 10.000 que falamos, há uma lista de espera efetiva e há muita gente que está à espera destas novas bombas, porque se começou a perceber que elas aí vinham e, portanto, não querem ter as outras bombas e temos, inclusivamente, pessoas que recusaram, que deixaram de utilizar a bomba não automática e que agora querem a bomba automática, porque claramente há um passo adiante do ponto de vista tecnológico que é fundamental. Estas 4.100 bombas fizeram-se ainda dentro do âmbito de um sistema extremamente complexo que mantém Infarmed, SPMS, ACSS, Direção-Geral de Saúde, ARS, hospitais. Isto é a burocracia absoluta, que se percebe num sistema piloto, que se quer que todos participem, não se percebe depois que isso se possa manter ao longo dos anos. De qualquer forma, agradeço a disponibilidade do Partido Socialista, que reconheço, até na própria formulação, como o despacho da Comissão está feito, que ele pretende, como objetivo final, aumentar o acesso e a igualdade desse mesmo acesso em relação às pessoas, porque na prática, deixem-me dizer, o acesso acaba por se fazer como esta sociedade funciona, pela influência, pelas pessoas mais dinâmicas, pelas pessoas que por esta ou aquela razão, estão mais próximas da posição de decisão. E isto é natural numa sociedade desigual como a nossa e com todas as complexidades. E, portanto, se queremos equidade, temos que encontrar um sistema realmente a esse nível. Senhora Deputada Inês Barroso, agradeço imenso as palavras que nos dirigiu. Dizer que a petição já está em 27.000 pessoas e que deixámos às 20.000 sentimos frustrados por não termos feito uma iniciativa legislativa e ficámos por ali e, portanto, isto já foi o deixar andar da própria petição. Pensamos que o acompanhamento do grupo de trabalho é importante. O que é que aconteceu agora? Ainda só reuniu uma vez. A grande discussão foi se deveríamos fazer um balanço exaustivo daquilo que é o passado ou deveríamos avançar imediatamente para medidas novas. E aqui houve divergências dentro do grupo de trabalho, com alguma relutância do ponto de vista das instituições que são normalmente conservadoras em relação àquilo que é a sua prática habitual e na qual se sentem bem e, portanto, aqui era preciso desromper essa posição de acomodação e, portanto, com algumas posições de dizer tem depois o acompanhamento das pessoas com bombas. O acompanhamento já se faz agora.
as pessoas com diabetes já estão agora a ser seguidas e acompanhadas. O acompanhamento vai ser mais fácil no futuro. E, portanto, claramente, houve aqui algum passo que foi feito. Aquilo que se fez foi a criação de 4 pequenos grupos de trabalho para tentarem apresentar, que vão reunir, que estes pequenos grupos de trabalho vão reunir no princípio de janeiro, na primeira quinzena de janeiro, e penso que a partir daí ter-se-á que reunir novamente todo o grupo até fevereiro para tentarmos começar a concretizar aquilo que se passa e, portanto, eu vejo que o grupo de trabalho tem condições para acabar dentro do prazo e é essa a nossa intervenção aí. Eu percebo a tónica que todos pomos nos adultos, nas crianças e nos jovens, mas eu quero também deixar uma palavra que os adultos se sentem revoltados com esta situação, porque acham que também têm direito. E porque muitos destes adultos já foram crianças, já passaram por todo este período e, portanto, achariam que estaria no período de poderem aceder àquilo que foi sempre o seu sonho. E, portanto, não podemos deixar aqui de deixá-los de lado completamente. Temos que pôr claramente que há uma intenção de alargar a todas as pessoas com diabetes tipo 1. Peço desculpa da minha emoção. Sr. Deputado João Dias, muito obrigado pelas suas palavras também e dizer-lhe que não há outra possibilidade senão o sistema público, porque o próprio sistema privado, que já existe, mostra que não tem pernas para andar. Mesmo para pessoas que têm alguma capacidade económica, não têm toda a estrutura montada que os hospitais têm, que os centros de colocação de bombas têm, e tudo isso é absolutamente fundamental. Existem casos de pessoas que vão comprar a Inglaterra, que vão comprar a Itália, mas são casos extremamente isolados e de pessoas com uma facilidade económica enorme e que nos relatam toda a satisfação que têm com esse tipo de bombas e, portanto, a vontade de poderem também aceder cá e não com o esforço económico que estão a fazer. Eu penso que terminaria aqui para dar a palavra à doutora Filipa para poder nos ajudar a compreender as evidências que hoje tanto se fala científicas do ponto de vista das bombas e dos custos de efetividade. Muito obrigado, Sr. Doutor. Faça favor. Muito bom dia a todos. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Deputados. O meu papel aqui é um bocadinho mais como técnica de saúde. E, portanto, vou dar a minha perspectiva de técnica de saúde, já que vamos ter aqui várias pessoas a falar como primeira pessoa ou como cuidadores, e, portanto, vamos ter um bocadinho mais da perspectiva da qualidade de vida seguidamente. E eu, como profissional de saúde, estou particularmente satisfeita por estar aqui hoje, porque acredito convictamente nesta petição. Eu já vejo pessoas com diabetes tipo 1 há cerca de 20 anos, e quando nós damos um diagnóstico a uma pessoa com diabetes tipo 1 que vai ter uma doença crónica para toda a sua vida, neste momento conseguimos fazer de uma forma muito mais simpática, pelo menos com as alternativas disponíveis que existem em termos de terapêutica. Há 20 anos atrás teríamos que dizer a uma pessoa: imaginem o que é o vosso dia-a-dia, para além de todo o stress e toda a atividade que têm, terem que picar ainda um dedo 7 ou 8 vezes por dia, terem que administrar insulina e terem que fazer contas constantemente, de acordo com aquilo que vão comer. Com o aparecimento das novas bombas de insulina, isto nos Estados Unidos já foi há cerca de 20 anos, aqui não terá sido há tanto, conseguimos minimizar um bocadinho estes problemas. No entanto, estas bombas, comparativamente com as que temos atualmente, são bombas já um pouco desatualizadas. Essas bombas são configuradas pelo profissional de saúde mediante um estudo prévio das glicémias da pessoa. E, portanto, nós conseguimos ter alguma individualização no seu perfil glicémico, conseguimos melhorar muito relativamente a uma passagem de canetas de insulina para bomba de insulina, mas ainda assim no nosso dia-a-dia, e que vocês sabem, não é um dia-a-dia
sempre igual. E, portanto, se há um dia em que nos atrasamos a comer, se não há outro dia em que fazemos uma caminhada maior, essa programação não pode estar ou pode não ser tão exata que permita compensar todas estas exceções, particularmente em pessoas que têm um estilo de vida ainda mais ativo. Portanto, estas novas bombas de insulina híbridas são bombas formadas por 3 componentes, basicamente. A bomba em si, que perfunda a insulina, um sistema de monitorização contínua da glicémia, que está constantemente a perceber qual é a glicémia que a pessoa tem no momento, e um algoritmo que faz comunicar os dois. E, portanto, é através desse algoritmo que é possível alterar o débito da bomba em períodos tão curtos como 1 minuto. Ou seja, a bomba pode ajustar a perfusão de insulina aumentando ou reduzindo a mesma, ou mesmo parando a sua perfusão, mediante aquilo que a pessoa está a fazer no momento. Isto traz uma segurança imensa à pessoa que tem diabetes, aos cuidadores, e a muitos outros parâmetros clínicos que são extremamente importantes. Tal é que as principais sociedades científicas, e nós baseamos-nos muito numa sociedade americana, que é a Sociedade de Diabetes Americana, recomenda com nível A estas bombas híbridas como tratamento primordial na diabetes tipo 1. E já outras sociedades científicas dizem o mesmo e, portanto, neste momento, as bombas híbridas deverão ser sempre a primeira opção para uma pessoa com diabetes tipo 1. E quais são, então, estas grandes vantagens? Os estudos indicam-nos que todas estas vantagens são independentes do sexo, da idade, e, portanto, pegando aqui nas palavras do Dr. Boavida, temos que começar por algum lado, e as crianças e os jovens, claro que farão sentido, por todas, quer pelo impacto social que isso tem, quer pelas pequenas doses de insulina que eles às vezes precisam, mas é preciso também deixar uma porta aberta para os adultos, porque de facto este impacto é transversal a todas as idades. E este impacto é também independente da terapêutica prévia que a pessoa já fazia. Ou seja, vamos ter também um grande benefício naquelas pessoas que já utilizam bombas convencionais e que fazem um upgrade para este tipo de bombas. Portanto, quer uma pessoa que faça canetas, quer uma pessoa que faça uma bomba convencional, vai ter sempre uma série de melhorias relativamente à sua saúde. E essas melhorias são diversas, como já falei, sendo que para nós clínicos há um parâmetro que é extremamente importante, que é o tempo no alvo. Isto significa que é o tempo que a pessoa consegue estar em normoglicemia, consegue ter os seus valores controlados. E este tipo de bombas acresceu em cerca de 9 a 16% este tempo no alvo. Isto significa, clinicamente, algo que era impossível até agora. Porquê? Porque quando nós tentamos intensificar o tratamento, por exemplo, com canetas de insulina, há sempre o risco de acrescermos uma hipoglicemia a essa pessoa. Uma hipoglicemia é algo bastante grave, é uma baixa de açúcar no sangue e, em extremos, pode levar a perdas de consciência, convulsões ou morte. E isto certamente é algo que os pais vão falar, que é algo que para um cuidador é sempre muito destabilizador em termos de dia-a-dia, em termos de qualidade de sono, porque muitas vezes os pais têm que ir picar o dedo imensas vezes durante a noite às crianças, para evitar este risco de hipoglicemia. E com estas bombas conseguimos reduzir o risco de hipoglicemia em menos de 1%, que isto são números fora de série. Portanto, em termos de estudos de vida real, temos também uma melhoria da qualidade de vida, uma melhoria do sono, uma redução das faltas ao trabalho e temos já, recentemente, vários também estudos de custo e eficácia, que eu acho que é o que faz sentido em saúde. Não são ainda estudos multicêntricos, mas vários países já os têm, nomeadamente a Suécia, a Noruega e o Reino Unido, e em todos eles se verificou que estas bombas são custo-eficazes, no sentido em que conseguem atrasar a progressão das complicações em números tão grandes quase como 3 anos e também a incidência dessas complicações. Portanto, fará todo o sentido, como o Dr. Boavida já referiu aqui, nós termos a capacidade de podermos escolher o que é melhor para os nossos utentes.
Infelizmente, temos neste momento um quadro desigual entre pessoas que às vezes podem comprar estas bombas e outras que não o podem fazer. Portanto, a título particular, claro, e queremos ser transversais na possibilidade de toda a gente ter acesso, desde que haja indicação clínica e, obviamente, que nós estamos conscientes do preço destas bombas e sabemos que pode aquela pessoa não ser um candidato, mas gostaríamos de ter a possibilidade de poder escolher para aquela pessoa o que existe de melhor. E se for a bomba híbrida, que seja a bomba híbrida. E peço desculpa se me alonguei um bocadinho, mas achei importante perceber um bocadinho a parte clínica e não só a parte emocional. Muito obrigada. Muito obrigado. Ultrapassaram o tempo, como é óbvio, e, portanto, vamos utilizar no fim como terão ainda mais tempo no fim da segunda ronda, vamos utilizar então a segunda ronda para poderem ouvir, porque temos muito gosto naturalmente em ouvir os depoimentos pessoais. Vamos então dar início à segunda ronda dos trabalhos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permita-me cumprimentar o Dr. Boa Vida enquanto primeiro peticionário desta petição que deu entrada na Assembleia da República, nele todos os presentes e os demais peticionários desta petição. Eu fui nomeada deputada relatora do Grupo Parlamentar do PS e vou acompanhar com todo o sentimento também que o Dr. Boa Vida nos deixou cá, até porque eu sou o testemunho do que foi a evolução da diabetes e do que nós podemos proporcionar em termos de consumíveis, em termos de acesso, em termos dos centros de tratamento que temos no Serviço Nacional de Saúde, das consultas de multidisciplinaridade, todo o trabalho que tem sido feito, não só de propostas aleatórias ou pontuais. Efetivamente, eu acho que nós não fraudamos as expectativas de ninguém. Eu acompanho um diabético tipo 1 que tinha 15 anos, agora tem 46 e também tenho a ambição que vocês deixaram aqui de poder ter acesso à bomba híbrida. Portanto, esse vai ser o nosso trabalho, podermos dar as condições para que o Serviço Nacional de Saúde, e porque eu o tente, possa ter esta igualdade, e o que disse a doutora agora mesmo é muito importante. Usar ou não, mas a possibilidade de poder usar. Há aqui uma possibilidade que nós temos através da petição de pedir também ao Infarmed e ao Ministério da Saúde esclarecimento sobre o que estamos aqui a debater e farei isso dentro da possibilidade dos serviços da Comissão e, portanto, agradecer todo o vosso trabalho e dizer que estamos comprometidos, e não apenas com iniciativas pontuais, mas comprometidos com tudo o que envolve o acesso que damos numa fase inicial às crianças, efetivamente toda a sua vida na escola, e depois, posteriormente, podermos alargar a quem tem diabetes tipo 1 e possa ter a disponibilidade do que a ciência nos vai oferecendo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Tem a palavra o parlamentar do PSD. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer veementemente a partilha de informação, também, sobretudo, neste caso, do cariz técnico da doutora Ana, que partilhou connosco informações bastante esclarecedoras. Efetivamente, não é só em termos emocionais que estas causas nos importam, mas é também em termos de racionalidade e de sermos proativos e de sermos eficientes na ajuda que possamos vir a dar. Registro também as palavras da nossa deputada Susana Correia, que vão acompanhar este assunto. Todos os grupos, seguramente, os grupos parlamentares também o irão acompanhar. O PSD, em particular, conforme já assumi, vai fazer também um acompanhamento e colaborar em tudo aquilo que aprover e que for da nossa parte possível, útil para a resolução dos problemas. Gostava de deixar apenas uma ou duas perguntas. Portanto, a primeira questão que me oferece algumas dúvidas é relativamente, e já a estes prazos que a Comissão, que o Grupo de Trabalho tem e que nos deixam a todos atentos e que
e que esperemos que este grupo de trabalho consiga efetivamente no espaço de 120 dias chegar a bom porto. Infelizmente, devo dizê-lo, em termos do governo do PS, há sempre a constituição de grupos de trabalho, e por vezes os grupos de trabalho demoram um pouquinho mais na sua conclusão relativamente a alguns temas. Como dizia o Sr. há pouco e muito bem, há sempre alguma resistência à mudança, que é natural e que causa preocupações e, portanto, por vezes há assuntos que se prolongam mais no tempo em termos da sua resolução, precisamente por essa causa. Portanto, que este grupo de trabalho consiga a sua efetividade. Efetivamente, esta burocracia que o Sr. há pouco nos explicava relativamente ao sistema piloto não se percebe ao longo dos anos e já temos, portanto, o partido que está no governo já lá está também há 7 anos e tem acompanhado este processo e, portanto, esperemos que possa haver agora uma celeridade. Em termos de uma pergunta muito concreta, se temos 600 pessoas à espera, mas temos ainda 5.000 na expectativa de... Em termos de custo-benefício, nós estamos convencidos que o benefício é largamente superior àquilo que poderá ser o custo. Mas temos a noção de qual é a estimativa do universo total, qual é o investimento que terá de ser feito. Muito obrigada e, desde já, mais um agradecimento do PSD pela partilha de informação que hoje nos trouxeram. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Barroso. A palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, depois de vos ouvir, apraz-me dizer que viver com diabetes não é fácil. E só quem passa e sente na pele este problema é que sabe o quanto é difícil manter aquilo que nós devemos pugnar, que é manter os níveis de glicémia controlados, com tudo o que isso implica, e por isso devemos recorrer aos sistemas mais seguros. Eu acho que há uma coisa que nós não podemos deixar de fazer. Primeiro que tudo é conseguir que as melhores tecnologias e comprovadamente com benefício cheguem à população e aos nossos utentes. A segunda é ter confiança e acreditar que os nossos clínicos sabem aquilo que estão a fazer e sabem gerir com critérios de elegibilidade para aplicar este sistema a quem deles mais precisa e a quem deles precisa mesmo, efetivamente, em termos clínicos. Há uma outra questão que é preciso não deixar também clara, é que os outros sistemas não é para descontinuar, é para manter, porque há pessoas que ainda assim vão continuar a precisar deles. E é para elas, essas pessoas são as melhores opções, apesar de poder haver outros que nós aqui que chamamos mais evoluídos, mas para aquela pessoa o mais evoluída é aquele. E há aqui uma questão que muitas vezes se coloca, que é as questões em termos financeiras. E, nomeadamente, se olhamos para isto como um gasto ou como um investimento, eu considero que é um investimento a todos os níveis, até do ponto de vista financeiro, mas principalmente da qualidade de vida da pessoa. Do ponto de vista financeiro, se nós conseguirmos evitar uma hipoglicemia, já pagamos uma bomba. Os custos que tem em termos de... e dependendo depois do que daí pode resultar. Portanto, ou seja, é preciso que nós tenhamos consciência de que estamos aqui não a fazer um gasto, mas sim a fazer um investimento na nossa população, nos nossos utentes, com resultados para a vida ativa, para a disponibilidade para o trabalho, da família, do próprio utente e, naturalmente, acompanhando aquela preocupação que o Dr. José Manuel Boavida aqui deixou, nós até podemos ir por uma perspectiva de introdução, começar pelas crianças, mas nós não devemos deixar que estes sistemas possam chegar a todos que deles precisam. E, naturalmente, abranger também os adultos. Eu acho que o PS não deve ter medo de abrir a porta. Portanto, é que ele chegue, de facto, o sistema, independentemente da idade, independentemente dos critérios que já aqui foram bem evidenciados em termos clínicos, que esses ganhos consigam ter. É evidente que nós também acreditamos nas instituições que devem defender o Estado, nomeadamente da voracidade da indústria, e eu tenho a certeza que isso pode ser feito, mas isso só será feito
se houver vontade política também para que se concretize e que essas negociações se possam avançar. E nesse sentido, importa passar das palavras aos atos e que se concretize e não se prolongue indefinidamente, até nós sabemos que muitas das vezes grupos de trabalho são importantes, mas a verdade é que muitas das vezes vão protelando e adiando. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para esta segunda ronda disporiam de 3 minutos, contam com 3 minutos mais a minha tolerância, como é óbvio. Vamos tentar... que é imensa, é imensa, podem crer que é imensa. Vamos tentar gerir o tempo, eu percebo que, enfim, que... Eu iria... Faça favor. Se o Sr. Presidente me dá licença, dar a palavra às mães que aqui estão e daria um... Eu dou a palavra, dou. E, portanto, já de seguida, e depois, se houvesse algum tempo, então, pediria que fossem mais curtos para podermos todos falar. Mónica Massano, faça favor. Faça favor. Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer a oportunidade de estar aqui em representação de tantos pais com esta situação de diabetes tipo 1. O meu nome é Mónica, eu sou a mãe da Inês Batista. A Inês tem 12 anos atualmente, teve o seu diagnóstico com 9 anos. No dia 20 de janeiro de 2020, ainda a pandemia não tinha começado e o nosso maior pesadelo começou. Caiu como uma bomba atómica com a notícia da diabetes tipo 1 da Inês. Desde aí tem sido uma luta muito complicada, mas ao mesmo tempo de muita aprendizagem, porque a Inês é uma menina exemplar, como todos os outros meninos com diabetes tipo 1, são crianças muito especiais. A Inês começou por ser diagnosticada, teve 10 dias internada, com valores altíssimos, portanto ela começou por perder peso, por ter muita sede, voltou a fazer xixi na cama, portanto isso foram os sinais de alerta para uma situação de diabetes tipo 1 que eu não fazia ideia o que era, até porque ela não tínhamos qualquer pessoa na família ou amigos com esta situação. A Inês começou por, a primeira vez que ela, para verem a capacidade e a resiliência destas crianças, a Inês, ao final de 2 dias de diagnóstico, ela já estava a dar insulina com a caneta sozinha no hospital, quase a ensinar as enfermeiras, portanto são crianças com uma força de viver extraordinária. Portanto, a Inês começou com caneta, ao final de um ano, portanto em fevereiro de 2021, chegou-nos a grande notícia por e-mail que ia ter acesso a uma bomba, foi de insulina. Foi a melhor notícia que nós podíamos ter tido. Voltou a ser um processo muito complicado, porque o ter acesso à bomba e tudo aquilo que nós temos que passar para poder parametrizar a bomba implicava muitas noites sem dormir, para podermos estar ali quase 24 horas por dia a tentar perceber as glicémias, para depois a equipa de médicos poderem colocar as doses necessárias. Portanto, a Inês tem desde janeiro de 2021 que tem a bomba. E agora surgiu a notícia que existe uma bomba que é um pâncreas artificial e que, como a Inês ontem dizia à noite, quando eu lhe fiz um pequeno vídeo, a primeira coisa que ela disse foi: isto é um sonho, era um sonho ter uma bomba. E porquê? Principalmente porque eu acho que a Inês e todos os outros meninos com diabetes tipo 1, eu acho que eles têm que viver a sua infância e não estar constantemente a olhar para um telefone, ela e eu, como mãe pâncreas e outras mães, que estou constantemente a olhar para o telefone a ver como é que estão as glicémias, porque neste momento nós é que temos que baixar, nós é que temos que ir lá à bomba e dar indicações para baixar a glicémia, enquanto esta nova bomba faz esse trabalho sozinho. Portanto, o que nós pretendemos mesmo é que a Inês consiga ter uma infância como todas as outras crianças, já que ela tem uma situação muito complicada e já tem outras para gerir, que é a ignorância em relação à doença de outras pessoas. Portanto, neste caso, a Inês, a principal vantagem seria mesmo a questão de evitar as hiperglicémias e que vão dar consequências a nível de saúde no futuro e ela poder viver a infância e no futuro não poder ter ser uma adulta comum sem patologias consequentes dessas hiperglicémias. Obrigada. Por favor. Sim, muito bom dia e muito obrigada a esta Comissão pela disponibilidade. Tentando não repetir, porque obviamente há muitas coisas em comum. O Bruno tem 11 anos,
muito próximo, portanto, mudou muito recente, portanto, a mudança do primeiro ciclo para o segundo ciclo de escolaridade traz dinâmicas diferentes, mais pessoas, mais professores, mais movimentação, portanto, para as escolas, se nós tínhamos a ambição de que a escola apoie, de que a escola ajude, já há um grande, enfim, não podemos exigir muito das escolas, há muito boa vontade, mas no segundo ciclo começa a ser ainda mais difícil. E efetivamente, se a bomba anterior já ajudava muito, ainda ficava muito dependente da criança, de quem estava com ela, e na fase em que o Bruno já está, da criança, o ter que ter uma responsabilidade e uma maturidade que não é muito compatível com a idade que têm. Portanto, efetivamente, devolve muito da infância esta bomba. Ele já tem uma bomba híbrida, eles realmente desenvolvem uma maturidade e uma responsabilidade muito mais rapidamente e uma consciência daquilo que é a sua diabetes, mas esquecem-se do lanche, de que lancharam porque é mais importante brincar, porque nenhum dia é igual ao outro, porque a diabetes está longe de ser uma ciência exata, tudo varia e às vezes ninguém consegue perceber porquê, e a bomba ajuda muito. Faz as correções por eles mesmo quando se esquecem, monitoriza a todos os momentos. A nós pais devolve-nos as noites, finalmente, efetivamente devolve-nos grande parte das noites, porque quando as coisas sobem sem saber porquê, nós não temos que lá ir, na maior parte das vezes a bomba sozinha consegue corrigir e manter o valor controlado. Isto é o já, isto é o hoje. Claro que todos nós estamos conscientes que a longo prazo aumenta a probabilidade de eles virem a ser adultos mais saudáveis, mais produtivos, evitar ou atrasar o mais possível complicações e custos que resultam, mas no hoje devolve, lá está, a infância e aos pais uma capacidade de voltarem a ser produtivos e contributivos nas suas profissões e na sua vida em sociedade. Muito obrigado. Faça favor. Bom dia, eu sou pai do João Rafael. O João Rafael tem 5 anos de idade, abriu o diagnóstico com 1 ano e 11 meses e, como já foi falado, é aquela bomba que cai e, graças a Deus, Deus inventou a figura da mãe, porque realmente a minha esposa não está cá, porque está agora na consulta na PDP com o João. E é isso, a bomba, hoje João usa uma bomba, ainda não é essa híbrida, que é o nosso sonho de consumo. A bomba hoje que ele usa é a melhor amiga dele, ele fala que ele só dorme com a minha bombinha, e ele dorme abraçado com ela. E nós, enquanto pais, nos tornamos esses promotores de educação quanto a diabetes. Eu lembro da primeira vez que o João foi com um sensor à praia, com 2 anos de idade, e uma pessoa virou, olha, é um adesivo de nicotina? Eu falei, ele só tem 3 anos, ele está tentando parar de fumar. Mas isso nos ensina muito a questão da empatia, de levar informação para quem não tem. E as crianças, como já foi dito, elas são muito resilientes, são muito mais do que nós. Mas não é porque elas têm a capacidade de resiliência que elas precisam ser expostas a esse tipo de resiliência. É muito difícil, acho que o que mais impacta, desde o 13 de fevereiro de 2019, quando o João abriu o diagnóstico, nós nunca conseguimos dormir os 3 juntos uma noite toda. Ou a mãe tem que estar acordada, ou eu estou acordado, ou a gente tem que acordar o João. Mas eu acredito verdadeiramente que nós aqui não estamos pedindo que nossos filhos tenham nada mais do que outras crianças. A gente só quer que eles tenham a garantia de ter a garantia do direito de autonomia, de viver, de estudar, de brincar, igual uma criança que não tem diabetes. É isso que a gente deseja. E eu tenho certeza que os senhores deputados, que essa casa, que Portugal não vai olhar e deixar de lado essas nossas crianças que tanto precisam disso. Obrigado. Obrigado, Fábio. Há mais algum depoimento? Faça favor. Faça favor. Olá, bom dia. Agradeço também estar aqui. Faço parte da família de diabetes tipo 1. Sou a mãe da Constança, que hoje tem 13 anos e foi diagnosticada com 7. À semelhança dos outros pais que aqui estão, é um choque realmente. Nós temos a bomba híbrida há 1 ano e meio, mais ou menos.
trouxe muitos benefícios em relação àquilo que tínhamos, é a liberdade deles, é as nossas noites, também como foi falado aqui, já não temos a preocupação de ter que se levantar de 2 em 2 horas no limite para ver como é que estão glicémias e daí saber se podemos descansar mais 2 horas ou não, ou se acontece algo, ou hipoglicemia ou hiperglicemia que tem que ser corrigida e isso se calhar pode levar o resto da noite a corrigir. O que lhe dá também, como já foi falado aqui, a liberdade de eles serem crianças e fazerem tudo exatamente como os outros, desde o dormir na casa do amigo, de ir à casa da avó, coisas que muitas vezes isso não é possível para eles porque não têm pessoas que saibam tratar, ajudar com todos os tratamentos que eles têm que fazer. Vou partilhar convosco a minha situação, porque muito se fala na parte financeira, eu vou partilhar a minha. Eu, neste momento, vivo sozinha com as miúdas, tenho 2 filhas, uma delas diabética, sou administrativa num hospital, portanto o meu ordenado é o mínimo, e eu achei que valia a pena o esforço e o investimento também, como já foi falado aqui, investir numa bomba para ela porque lhe dá qualidade de vida e porque a longo prazo lhe vai dar mais saúde. E eu não consigo suportar a bomba de insulina com o ordenado que tenho. Eu arranjei um part-time e eu entro no trabalho às 9 da manhã, chego a casa às 4, entro no trabalho às 5 e saio desse trabalho às 10h30. Portanto, eu tenho tempo às minhas filhas após as 10h30 da noite. Esta é a minha partilha. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu quero agradecer-vos a vossa presença, agradecer as explicações que deram e tenho a certeza que a Comissão de Saúde, a Sra. Deputada Relatora, terá devida atenção àquilo que disseram. E obrigado pelos vossos depoimentos. O que nós desejamos é que o João Rafael, o Bruno, a Inês e a Constança, à semelhança de outras Constanças e de outras Inês e de outros Brunos, possam ter uma melhor qualidade de vida no futuro. Enfim, são os meus desejos. E agradecer muito a vossa presença e considerar encerrada esta audição. Desejar-vos a todos e também a vocês, aproveitando esta oportunidade, umas boas festas, umas boas entradas, que o ano 2023 vos traga o melhor, aquilo que desejam, e aos seus deputados, às suas deputadas e seus deputados aos serviços, dizer que temos reunião o dia 4 às 10 da manhã. Muito obrigado, boas festas para todos e saúde para todos. Muito obrigado.